Sentar, queridos. Nós estamos ministrando em todas as nossas comunidades sobre a prosperidade bíblica. Na semana passada a gente comentou um pouco sobre a mentalidade de escassez e a preguiça, que são os ladrões da prosperidade bíblica. Como eu tenho compartilhado com vocês, eu tenho mantido em um dos tempos que eu tenho, que não são muito, mas eu tenho meditado em salmos. E de repente, alguns salmos na sequência, do dia. E nesta semana, um dos dias, eu meditei no Salmo 35. E o Salmo 35... no verso 27, ele diz algo muito especial que tem a ver com esse desejo nosso como igreja, desse desejo do propósito de Deus de ampliar a nossa visão de vida, a nossa, romper com os nossos bloqueios e dificuldades. E o verso 27 diz: cantem, alegre-se os que amam a minha justiça, digam continuamente: o Senhor que se deleita na prosperidade de seus servos, seja engrandecido. Nós observamos aqui que Deus, Ele se alegra na nossa prosperidade. O próprio Jesus, quando Ele pagou o preço, quando Ele morreu lá na cruz, quando o último brado que Ele deu, Ele disse: tudo está consumado. Ele declarou, decretou, determinou de que o pecado, o diabo e tudo aquilo que traz um peso na nossa vida, a doença, Ele tomou sobre si. E nele e por Ele, nós temos vida, e vida com abundância. E como nós falamos na semana passada, que a maior riqueza que nós recebemos de Deus é a nossa vida. A nossa vida, esta é a riqueza, porque em nós existe todos os recursos biológicos. Eu não sou muito de profundidade, de meditar em detalhes, mas quando a gente olha para nosso corpo, nós somos algo extraordinário. O que nós temos de neurônio, de tudo, sei lá, dá uma olhada. Aqui está tudo funcionando simultaneamente, sem parar. Tem órgãos aqui que estão funcionando, todos eles, o meu corpo, há 67 anos. O coração batendo, o pulmão respirando, a cabeça funcionando. Às vezes dá uma falhadinha, mas não é culpa do corpo, é da minha mente. Então, o nosso corpo é expressão da glória de Deus. Então, nós somos prósperos. Nós somos realmente imagem e semelhança de Deus. E nós queremos meditar sobre isso. Eu e você fomos feitos um pouco menor que os anjos, mas lá em Gênesis diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. E eu tenho conversado com algumas pessoas próximas. A pergunta que eu faço: aqueles que não aceitaram Jesus, as pessoas que não aceitaram Jesus, que não fazem parte do nosso meio, eles ainda são imagem e semelhança do Criador? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. Então, eles são imagem e semelhança do quê? Do macaco?
Agora, o que Deus deu ao homem, a imagem e semelhança, não estou falando de salvação. O homem que não tem Jesus, ele tem habilidades. Por que que o ímpio prospera? Porque ele rouba. Não. Tem muitos que, vamos dizer, se chamar de ímpio, é o que a Bíblia chama. E que eles verdadeiramente, a Bíblia diz que ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O fim daqueles que não creem é o inferno. Eu estava condenado para o inferno. Mas nós temos que ampliar um pouco a nossa visão. As pessoas, o ser humano, continua sendo imagem e semelhança do Criador. Tem pessoas, eu pergunto, pessoas que não são convertidas, tem pessoas não convertidas que são honestas? Sim ou não? Tem pessoas, então, que prosperam, que são honestas. Tem pessoas que têm, assim, ele faz as coisas, não são do nosso meio, que faz a coisa com excelência. Tem. Nós encontramos pessoas que até nem, não tem nada a ver com Deus, mas eles receberam de Deus a imagem e semelhança. E a Bíblia diz que a imagem e semelhança, quando ele fez o homem, ele frutifica, ele multiplica, ele tem domínio. Carlos, agora você está me confundindo. Não. Eu quero que a gente possa entender que esta imagem e semelhança, o dom de Deus, diz a Bíblia, é sem arrependimento. Então, nós só precisamos entender o seguinte: não estou falando de salvação. E ali no Éden havia a plenitude dessa imagem e semelhança. Ao ponto de Deus ter dado, os céus e a terra pertencem ao Senhor, e a terra Ele deu para os seus. Imagem e semelhança. Só que o homem pecou. E quando o homem pecou, a Bíblia é clara em dizer: o salário do pecado é a morte. O que significa morte? Separação. Houve um bloqueio. Houve então um rompimento do espírito do homem com Deus. Mas a imagem e semelhança continuou. Só que o homem que não tem Deus, o seu espírito está sem vida, está nulo, apesar dele ter. E aí nós observamos, novamente, Deus, o pecado tem salário. O pecado continua trazendo o seu salário, que é o rompimento, a separação. Aí nós vemos que Deus traz o juízo para a humanidade, através de Noé. Noé vem, você sabe toda a história, e quando eles saem da arca, interessante isso, quando ele sai da arca, novamente Deus retoma a imagem e semelhança, frutificai, multiplicai, deu essa ordem para Noé. Ele repete, crescei e multiplicai e enchei a terra.
Ele está dizendo novamente, fortalecendo para Noé, que ele tem que multiplicar. Então, amados, nós precisamos entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Que nós somos responsáveis pela nossa vida. Só que para o pecado, nós não temos condições nenhuma de sermos restaurados. Não adianta boas obras, não adianta promessas, não adianta nenhum pacto, nenhuma coisa que você faça para você ser salvo. Você pode fazer qualquer tipo de sacrifício, mas o único caminho, a única verdade que nos leva novamente a conectar plenamente no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, nós somos restaurados. Nós temos em Cristo todos os recursos para vivermos a plenitude da imagem e semelhança de Deus. E principalmente na questão do Espírito. Foi quando Jesus disse para Nicodemos: eis que necessário é que você nasça de novo. É o Espírito. Quando eu e você aceitamos Jesus, o nosso Espírito renasce. E a Bíblia nos diz que nós nascemos de novo. Quer dizer, nós fomos restaurados. Nós temos toda a possibilidade de vivermos a plenitude. E aí então se inicia esse processo de Jesus, no nosso espírito renascemos. Intensifica esta restauração na nossa alma. Então a prosperidade está muito distorcida em nossos dias. Esta palavra pregou assim, uma distorção total. Mas o que Jesus está falando é de uma vida plena, de uma vida abundante. A Bíblia também fala de uma prosperidade genuína e bíblica. E o que essa prosperidade nos traz? Uma das coisas que quando eu aceito Jesus, recebo o Espírito Santo, que veio e trouxe vida no meu espírito. E aí se inicia o quê? O presente que Ele nos dá. E o primeiro dele é o fruto do Espírito, que é um processo. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Qual é a imagem e semelhança? Crescei, multiplicai e dominai sobre a terra. Você foi formado do pó da terra. O primeiro domínio que temos que ter é o domínio em si mesmo. Dominar os nossos pensamentos, dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós precisamos sim deixar que o Espírito Santo venha sobre nós, na nossa alma, e na nossa alma envolve pensamento, sentimento, emoções. E olha, nós vemos pessoas que estão no nosso meio, que amam Jesus, têm o Espírito Santo, mas ainda que a alma está magoado, está triste, está revoltado, não perdoa, está carregado de culpa. Duas coisas que eu resumo bem: mágoa e culpa. Para nós que estamos restaurados, se tem, entrega logo. Se tem, entrega. Culpa é o quê? Consequência do erro. Mágoa é o quê? Consequência de que fizeram comigo. E Jesus, ao ensinar a oração dele, foi muito claro. Perdoa
ensinando a gente a orar. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo quem me feriu, quem me machucou. Só que nós vemos pessoas que estão na igreja, que estão magoadas. Cara, eu não estou, já perdoei. Eu só tenho um sentimento daquela pessoa. Que sentimento é esse? Amor, alegria, se ora por ela todo dia? Não. Então nós precisamos ver que o desafio para nós é crescermos na graça e no conhecimento. Então, se tratando da nossa alma, nós precisamos. Agora, nós ouvimos que tem tantas promessas na palavra. Tantas promessas. E nós estamos à beira deste rio de plenitude. Alguns de nós estamos dando passinhos para crescer. Mas muitos estão olhando para todas estas promessas e dizendo: ah, não é para mim. Ah, eu não mereço. Ah. Então nós precisamos eliminar de nós a mentalidade de escravo. Nós precisamos eliminar a mentalidade que eu citei na semana passada, de escassez. A mentalidade de escravo nos leva a ter uma distorção da visão. Vocês conhecem a passagem de Números 13, que fala dos espias. Deus tira o povo do Egito, passa por causa da mentalidade de escravo, teve que ficar 40 anos, agora estavam chegando. Moisés separa 12. Vão lá e dão uma pesquisada se é verdade o que Deus prometeu, que é uma terra que mana leite e mel, que é uma terra... Foram lá e viram. O que Deus prometeu é verdade. E aí quando eles voltam para prestar o relatório, 10 deles estavam com a mentalidade de escravo. Olharam para tudo aquilo que Deus prometeu e disse: ah, não é para nós. Ah, lá tem gigante. Ah, nós nos parecemos como gafanhotos diante dessa terra prometida. Não dá para nós. Só 2, Josué e Calebe, que tinha visão, que tinha entendimento de quem era Deus. Na verdade, tinha consciência da plenitude. E tentam levar os 10, mas infelizmente, a maioria ganhou. Quantas vezes nós reagimos diante de uma promessa, diante de um chamado, diante de uma situação de desafios, numa crise, numa provação, nós temos reações não de prosperidade, não de plenitude, mas começamos a olhar o tamanho do gigante. E nós precisamos, novamente, o povo de Israel, depois, sendo pressionado por Golias, apavorou o povo todo. Até Saul, que era um grande guerreiro, se apavorou. E todo mundo dominado pelo pensamento, por uma mentalidade de medo, de insegurança, de escravo, de escassez. Coloque o que você quiser, mas uma mentalidade de não mereço. E quando então Davizinho chega, ele tinha uma mentalidade conectada com Deus. E nós precisamos então permitir que esta vida plena
que esta mentalidade do reino se torne realidade em nossas vidas. E é um processo. Você vê o chamado de Deus para os profetas, Gideão, Isaías, todos deram desculpas. Gideão fala, quem sou eu? Quem sou eu? Minha família é a pior de todas. Mas Deus chega, o anjo chega para ele, tu és guerreiro, ou valente. Então vamos lá, nós precisamos romper com esta mentalidade. Agora vamos trazer para a vida prática. Como nós temos reagido em relação às promessas de Deus? O que você sente ao contemplar promessas? Por exemplo, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que eu penso, de tudo o que pensamos, de tudo o que falamos. O que você sente ao olhar para este versículo? O que você sente ao olhar para João 10:10? Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, a nossa mentalidade ainda está influenciada pelo tempo da escravatura, da separação, das consequências do pecado. E nós precisamos, então, confrontar esse espírito. Vamos trazer outra realidade. Como que você vê a questão da sua vida financeira? O que é o dinheiro para você? Você tem uma mentalidade sobre o dinheiro. Você tem um pensamento a respeito das finanças. Você tem uma ideia. E, infelizmente, nós somos alimentados por uma mentalidade de escassez. De uma mentalidade de que o dinheiro não é bom. Mas, cara, está na Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós lemos na semana passada de que o Senhor acrescenta riqueza aos seus filhos. Agora, a riqueza não é só dinheiro. Porque tem muita gente com muito dinheiro no banco e vive uma vida de escassez, de frustração, de desespero, porque não é o dinheiro, mas a vida que nós temos em Cristo. Nós precisamos também assumir a responsabilidade de administrar o talento chamado finanças na nossa vida. Nós precisamos assumir esta responsabilidade. Quem usa o cartão de crédito não é anjo. Ah, Carlos, mas eu faço pela fé. Fé em quem? No saldo que o banco te deu, só que aquilo lá já é dívida antecipada. Como você administra as suas finanças? Então, a nossa mentalidade financeira determina o que temos vivido financeiramente. É possível ver Deus suprindo com salário pequeno? É. Nós não fomos ensinados. Tá, eu também estou no mesmo barco que vocês. E quando eu estou falando aqui, eu estou trazendo para a minha vida. Eu passei por situações em que eu achava, Deus, e agora? Então, quando nós não mexemos, não temos uma mentalidade do reino sobre as nossas finanças, sobre a prosperidade genuína e bíblica, nós vamos ser
motivado a nos comparar. E aí nasce a inveja. E a Bíblia diz em Provérbios 14:30, a inveja apodrece os ossos. Ai, tá vendo aí como ela canta? Mas não me dão oportunidade para cantar. Mas, olha, a minha voz é mais bonita que a dela. Olha o carro do irmão. Olha, inveja apodrece, seca os ossos. E se tratando de dinheiro, eu faço a perguntinha que fiz na semana passada. O que você sente quando você vê alguém prosperando? Alegria? Ou, da onde está vindo isso, hein? À medida que você julga, você será julgado. E lembre-se, o que você fala é semente. E lembre-se que a imagem e semelhança de Deus, em comunhão ou não comunhão com Ele, a semente que você lança, você tem a imagem e semelhança, com Ele ou sem Ele, da multiplicação. E se você tem maledicência, você vai colher. Por isso, a Bíblia diz, o poder da vida e da morte está na sua boca. Fique tranquilo. Fique bem tranquilo. Você pode falar o que você quiser. Você pode ter o seu ponto de vista do jeito que você quiser. Mas se prepare. Você vai colher o que você está plantando. É a Bíblia. Então, se tratando de dinheiro, se tratando de pensamentos negativos, palavras negativas, pensamentos que destrói você. Não é para mim, eu não mereço. Tá vendo? Ninguém me ama, ninguém me ajuda. Eu sou um coitado. Receba a multiplicação dessa autopiedade que você fala. Assusta, não assusta? Ninguém será culpado do seu fracasso. Até mesmo de uma apunhalada nas costas. Até mesmo de uma traição. Você que tem a mentalidade de filho, de participantes do reino, vai doer. Você vai chorar, você vai se prostrar, dizer: Deus, se possível, passa de mim, Senhor, esse cálice. Senhor, se possível, tira de mim esta dor, tira de mim este peso, esta crise, esta dificuldade. Você chora e rasga o coração. Mas ao mesmo tempo, se você está conectado, vem uma força, que é quem vive em você. Quem vive em você é Jesus, você tem o Espírito Santo. Vem uma força. Senhor, mas cumpre em mim a tua boa, perfeita e agradável vontade. Jesus passou por isso. E qual é a boa, perfeita e agradável? Senhor, foi traição, foi ferimento. Senhor, está sangrando, está doendo, eu não aguento. Mas, Senhor, por amor ao Senhor, eu tomo a decisão de entregar
esta pessoa que me feriu, que me machucou, que me traiu, que me rejeitou. Senhor, está doendo, não é fácil, mas Senhor, por amor a Ti, assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo. Então, quando nós ouvimos o Pai Nosso, nós aprendemos quando criança a rezar o Pai Nosso. E que bênção que aprendemos a rezar o Pai Nosso. Porque foi a base. Mas quando Jesus veio entrar no nosso coração, nós mudamos, demos um passo acima. Começamos a orar, a comunicar, a falar, a praticar essa oração. Senhor, eu perdoo. Então nós precisamos romper com estas mentalidades que estão dentro de nós. Nós precisamos entender que verdadeiramente o Salmo 23 tão falado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos um outro versículo que também está muito na moda de uns anos para cá. Põe lá para mim, Jeremias 29, 11. Eu bem sei os planos que tenho a seu respeito. Vamos lá? 29. Porque eu bem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Quem quer prosperar? A prosperidade de Deus na sua vida. Aí, dá um aleluia aí, por favor. Vocês estão tão assustados, eu vou parar já então. Posso continuar? Planos de fazê-los prosperar. Planos que não causar dano. Planos que dará esperança e futuro. A esperança e futuro é algo que traz expectativa. E qual é a definição de fé? Ora, a fé é o firme fundamento, é a plena convicção daquilo que você espera. É aquilo que eu tenho como objetivo de Deus, é uma promessa que Deus tem para mim. Então eu olho para aquela promessa e falo, não, isto eu espero. Eu espero sim, vida abençoada, eu espero ser usado por Ti. Vai, coloca. E aí continua, a plena convicção daquilo que você não vê. Eu não estou vendo. Irmãos, eu estou nesse mesmo processo de vocês. Eu estou aqui pregando a verdade, que a verdade me desafia. A verdade que me impulsiona a olhar para mim e dizer, Senhor, me socorre. Então nós precisamos romper. Só que o contexto desse texto, se você ler em casa Jeremias, Deus está falando sobre você. Eles estavam lá cativo, eles estavam lá por consequência do pecado, e novamente ele fala sobre multiplicar. Olha, vocês vão casar, vão criar casa, vocês vão fazer tudo, lutem, prosperem. E aí diz mais, orem pela prosperidade da cidade, porque vocês orando pela prosperidade da cidade, vocês terão prosperidade. Novamente Deus desafia, apesar de estarem recebendo a consequência do pecado. Depois você lê em casa. Então, Carlos, o que é então a abundância ou a prosperidade bíblica? O que a abundância inclui? Paz. Primeiramente, paz com Deus por intermédio de Jesus. Quando eu o aceito, eu me torno filho. Envolve propósito. A prosperidade de Deus, genuína, ela traz paz, primeiramente com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Traz propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ter uma fazenda no Mato Grosso, uma em Tocantins, uma casa em Miami. Que propósito, né?
Não, o nosso propósito é implantar o reino, é buscar primeiramente o reino, é você ser luz do mundo e sal da terra, é nós estarmos trazendo o reino. Outra coisa, a prosperidade traz provisão. Fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. O Senhor é o Deus da provisão. Deus é aquele que socorre aqueles que são seus. Ele é a fonte da provisão. Outra coisa que a prosperidade bíblica traz, saúde emocional. É você ser restaurado na alma. Pois Salmo 19 diz isso, que a lei do Senhor restaura a alma. E o mesmo Salmo 19 ali na frente diz, ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti, ó Senhor, rocha minha. Então, saúde emocional é você estar confrontando as crenças, confrontando os pensamentos, as crenças negativas, os paradigmas, ou então os pensamentos que te oprimem, os sentimentos que ainda estão dentro de você, e falar, isto agrada a Deus? Jesus em meu lugar sentiria assim? Jesus em meu lugar pensaria desta forma? Jesus em meu lugar agiria desta forma? Então você confrontar com a verdade e falar, Senhor, eu não vou me conformar com este mundo, mas eu estou transformando este mundo com a verdade. Isto é renovação da mente. É você olhar para si, é você orar, Senhor, sonda-me. É você chegar e confrontar, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste esse diabo que está dentro. Não é diabo possessão, esse pensamento que parece um diabo que está oprimindo. Outra coisa que a prosperidade bíblica traz, restauração da nossa identidade. Restauração de quem eu sou. Quem eu sou? Imagem e semelhança dele. Só que aqui ainda eu não tinha Jesus. Eu iria com toda essa imagem e semelhança dele, sem aceitar Jesus, sem abrir o meu coração, o meu espírito nulo, eu ia queimar no inferno, sendo imagem e semelhança dele, que rejeitei o Evangelho, porque eu não criei no Evangelho, eu não aceitei Jesus. Eu vou queimar no inferno sendo imagem e semelhança dele. Mas eu que aceitei Jesus, antes de eu aceitar Jesus, a Bíblia diz que a minha justiça é como trapo de imundícia. Antes de aceitar Jesus, a minha justiça é como algo nojento. Só que aconteceu algo na minha vida. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me convenceu, eu arrependi do meu pecado, eu entreguei a minha vida, eu decidi obedecer Jesus, eu me batizei, eu abri meu coração. Naquele momento, a Bíblia diz lá em João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, aquela imagem e semelhança, agora ela está restaurada e agregou algo mais. Eu sou imagem e semelhança do Criador, mas agora eu sou filho do Criador dos céus e da terra, porque eu aceitei Jesus, eu me arrependi dos meus pecados. Então nós precisamos restaurar a nossa identidade, a nossa mentalidade a respeito de quem somos em Cristo. Em Cristo. Porque ai dos orgulhosos, porque o orgulho precede a queda. Mas nós somos tão orgulhosos, que Deus diz, filho, você é mais que vencedor. Filho, eu te dou vitória. Aí nós somos tão orgulhosos, que diz, Senhor, isto não é para mim. Filho, está escrito, Senhor, não é para mim. Isso é orgulho.
Que tal você dizer, Senhor, tudo bem, eu não estou entendendo. Eu não sei o que fazer, Josafá. Eu não sei o que fazer, Senhor, diante de toda essa situação. Mas, Senhor, eu estou olhando para Ti, então, Senhor, me socorre. Faz desta verdade realidade na minha vida. Faz desta promessa que aconteça em mim, Senhor. Eu estou confiante, Senhor. Eu não estou vendo nada ainda, mas eu creio. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor não é homem nem que minta, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ah, Senhor, o Senhor falou também que para mim ter paz, porque no mundo eu vou ter aflições, eu vou ter luta, eu vou ter situações de grandes desafios. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Jesus disse isso lá em João 16. Tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, Senhor, por que o Senhor está pesando a mão em mim? Senhor, a minha oração não está passando do teto. Ai, Senhor, por que as pessoas já não me amam mais? Ah, Senhor, por que eu não consigo? Ah, por quê? Salmo 46, 10. O que diz lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não? Ah, então é verdade, desculpa. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fique quieto, deixe de trabalhar no assunto específico que está roubando de você a paz. Aquietai-vos. Deixe de lutar, porque eu sou Deus. Tem situação na nossa vida que não adianta nós queremos lutar, porque tem coisa que só Deus pode abrir a porta. Mas nós queremos resolver com toda a nossa força. Então aquietai-vos. Então identidade restaurada é você saber quem é Deus. E quem em Cristo você é. Porque sem Cristo, você é um ímpio, que tem talentos, que tem habilidades, que pode até desenvolver. Mas se você não está em Cristo, o que te espera é o inferno, a condenação. Mas em Cristo, você agora se tornou filho. E como filho, como uma criança, comece a pedir, papai, papai, papai. Deixa Deus te ensinar a caminhar. Vamos avançar. Outra coisa que a prosperidade traz, que está ligado a essa identidade, crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento. Conheçamos e prossigamos. Agora, se você achar que está tudo bem, você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem tempo com Deus, tá, você vai ser salvo. Porque Jesus é que é a base da salvação. Mas você deixou de viver. Ou deixou de avançar nessa plenitude. Você estacionou. Nós somos salvos não por obras, é verdade. Não é a obra que vai te salvar, mas você deixou de desfrutar do que Ele prometeu. Então, prosperidade é o fruto do Espírito. Prosperidade são os dons do Espírito. A presença do Espírito, enfim, tudo mais. Eu quero encerrar. Como, Carlos, eu posso chegar a essa prosperidade? Primeira coisa, e aí está o meu e o seu desafio. Intimidade com Deus. É o meu, também o seu. Intimidade precisa tempo. E continuando então em Jeremias, depois do 11, depois que você entende que Ele tem pensamento de paz, que Ele tem pensamento de planos de nos prosperar, que Ele tem um projeto de esperança e futuro, o 12 diz, então vocês clamarão a mim, virão a mim, orarão a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. A outra versão fala, procurarem de todo o coração. Põe lá, Jeremias 29, 12, 13. E o 14. Deus falando para mim e para você. Intimidade com Ele. Depois que você clamar a Ele, você buscar a Ele de todo o coração, você vai chegar, fazer a sua parte. No 14 ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Intimidade renova a mente. Intimidade traz a restauração da alma. Intimidade com Ele. É o meu desafio, não conta para ninguém. É o meu desafio. E lógico que Deus tem algo que eu ouvi muito lá atrás. Conhecimento igual responsabilidade. Você conhece isto só. Viva só isso. Você aumentou o conhecimento. Com a graça e misericórdia. Viva isso. Deus não exige de mim o que você sabe. Graças a Deus. Mas Deus não exige de você o que o irmão, o que o outro sabe. Ele nos trata individualmente. Vamos lá. Então, a prosperidade vem pela intimidade. A prosperidade vem pela renovação de mente. E tem uma coisa que também Deus mexeu comigo na semana passada, eu dei uma pincelada. Toda a história bíblica fala-se de altar, onde eu apresento o sacrifício, onde eu apresento a oferta. Aí Deus me ouvindo coisas e meditando, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser interior é como um altar. E aquilo que eu ofereço para o meu subconsciente, a ciência que fala, mas é o nosso homem interior, o que eu ofereço a ele como oferta, o que eu coloco nele como algo, como entrega, vai gerar. Se eu entrego para o meu interior, para os meus pensamentos, eu entrego de que forma? Pelo que vejo, pelo que ouço, pelo que falo e pelo que faço. Então o meu sacrifício, a minha oferta, que eu semeio na minha mente, é aquilo que eu vejo. É aquilo que eu ouço. É aquilo que eu falo. É aquilo que eu faço. Então a nossa mente é como um depósito. Na verdade, uma terra fértil. Que aí a ciência classifica do consciente e do subconsciente. O nosso subconsciente é o nosso homem interior. Que nós nascemos de novo, ele precisa ser alimentado com coisas do reino, com a verdade de Deus. E você está alimentando, eu estou alimentando o meu interior com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu falo, com o que eu faço. Quer ter uma mente renovada? Você só renova a mente com a verdade, confrontando o que você vê com a verdade, confrontando o que você ouve com a verdade. Nessa semana eu estava conversando e alguém estava falando sobre isso, sobre fofoca. Quando você ouve uma fofoca e você deixa essa fofoca entrar dentro de você, se amanhã você encontrar aquela pessoa, você já vai olhar baseado naquilo que você ouviu. Então quando você alguém vir fazer uma fofoca, você, escute aqui. Você já orou por essa pessoa? Não, cara, mas é meu ponto de vista. Então vai falar do seu ponto de vista com Deus, porque eu não tenho tempo para ouvir essa... Tá, vamos lá. Então o nosso interior é como um altar. O que eu falo, o que eu vejo vai influenciar. E fique tranquilo também. A boca fala do que o coração está cheio. Do bom tesouro do seu coração, você tira coisas boas.
E esse tesouro do coração você enche pelo que vê, ouve, fala e faz. Você vai ter fruto daquilo que você planta na sua mente. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos sim de arrependimento. Nós precisamos sim de humildade. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero viver essa plenitude. Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha mente em todas as áreas. E uma das maneiras para você também ser próspero é você entender que dar é melhor do que receber. É você dar palavras de fé. É você semear palavras. É você dar o reino de Deus para as pessoas. Feche seus olhos. Nós teremos um desafio a cada dia. Na verdade, estamos tendo um desafio a cada dia. E vou começar com Filipenses 1:6. Querido, tenha por certo que desde o dia que você aceitou Jesus, Ele começou uma grande obra em sua vida. Então permaneça em Cristo. Busque primeiramente o reino. Cresça na fé e na graça. Rompa com toda a mentalidade de escravo, de escassez. Pai querido, a Tua palavra é tão desafiadora. A Tua palavra nos inquieta, Senhor, mas também ela nos impulsiona. Ó Deus amado, nós cremos que há algo que o nosso olho nunca viu, que há algo que jamais imaginamos, que jamais desceu ao nosso coração. São as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Todos nós que estamos aqui, Senhor, nós Te amamos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece cada um dos Teus filhinhos que estão aqui. E esta palavra, na verdade, se resume em ouvirmos o Teu convite. Vinde a mim. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, correr para os Teus braços. Só em Ti temos perdão. Só em Ti temos vida, e vida de restauração, vida plena. Pai querido, faz, ó Deus, algo extraordinário em nossas vidas. Nós queremos ter intimidade contigo. Queremos renovar a nossa mente, Pai. Queremos realmente desfrutar das promessas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos Te pedindo nesta manhã. Nós nos entregamos diante do Teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável. Ó Deus, cumpre em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, a minha vida é Tua. Eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço que existe um outro nível mais profundo. Mas primeiramente eu Te agradeço, porque o Senhor não desiste de mim. O Senhor é perseverante em me abençoar. Eu me arrependo, Senhor, das minhas negligências e Te peço, continua, Senhor, me socorrendo, e eu tomo posse do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, e eu creio que o Senhor está me levando a assumir, a tomar posse de uma vida plena, já conquistada por Jesus lá na cruz.